História dos Hebreus, Flávio Joséfo. Parte 49. Livro 18º, capítulo 5. Tibério manda expulsar todos os judeus de Roma. Pilatos castiga os samaritanos, que se haviam reunido e pegado em armas. Eles o acusam perante Vitélio, governador da Síria, que o obriga a ir a Roma para se justificar. 774. Um judeu que era um dos piores homens do mundo e que havia fugido de seu país para evitar o castigo pelos seus crimes, juntou-se com 3 outros que não eram melhores do que ele. Em Roma, exerciam a profissão de intérpretes da lei de Moisés. Então uma mulher da sociedade, de nome Fúvia, que abraçara nossa religião, tomando-os por homens de bem, pôs-se sob a sua direção. Eles induziram-na a dar-lhes ouro e púrpura, que seriam enviados a Jerusalém. Mas eles conservaram para si o que ela lhes entregou e gastaram o dinheiro. Saturnino, marido de Fúvia, foi queixar-se disso a Tibério, porque era muito estimado. Sabendo disso, ele ordenou que todos os judeus fossem expulsos de Roma. Os cônsules, depois de uma exata indagação, reuniram 4.000 homens, que foram enviados para a Sardenha. Sendo que um grande número deles foi severamente castigado, pois se recusaram a pegar em armas para não desobedecer às leis de seus antepassados. Assim, a malícia de 4 sererados foi a causa de que não ficasse em Roma um só judeu. 775. Os samaritanos não foram menos atormentados, nem isentos de amarguras. Um impostor que com nada se importava para agradar ao povo e ganhar-lhe o afeto, ordenou-lhes que se reunissem no Monte Gerizim, que nesse país é considerado um lugar santo, prometendo-lhes fazer ver os vasos sagrados que Moisés havia enterrado. Com tal promessa tomaram as armas e, esperando os que deviam juntar-se a eles de todos os lados para subir o monte, sitiaram a aldeia Tirataba. Mas Pilatos os precedeu, avançou com sua cavalaria, ocupou o monte e atacou-os perto daquela cidade, pô-los em fuga, prendeu vários, mandou cortar a cabeça aos chefes. Os mais ilustres samaritanos foram procurar Vitélio, governador da Síria, que tinha sido cônsul. Acusaram Pilatos de ter cometido muitos assassínios. Afirmaram que ele não tinha pensado em se rebelar contra os romanos e disseram que se haviam reunido perto de Tirataba somente para resistir às suas violências. Vitério, ante essas queixas, mandou Marcelo, seu amigo, para cuidar do governo da Judéia e ordenou a Pilatos que fosse justificar perante o imperador. Assim, sendo obrigado a obedecer, ele encaminhou-se para Roma, depois de ter governado a Judéia por 10 anos. Mas Tibério morreu antes que ele lá tivesse chegado. Capítulo 6. Vitélio entrega aos judeus a guarda dessas vestes sacerdotais do sumo sacerdote. Trata em nome de Tibério com Artarbano, rei dos partos. Causa seu ódio por Herodes, o tetrarca. Filipe, tetrarca de Tracônites, da Galautida e da Bataneia, morre sem filhos. Seus territórios são deixados à Síria. 776.
Vitélio foi a Jerusalém pela festa da Páscoa, sendo recebido com grandes honras. Ele restituiu aos habitantes o direito que tinha sobre os frutos vendidos e permitiu aos sacerdotes que guardassem, eles mesmos, como outrora, o éfode e os outros ornamentos sacerdotais, que estavam então na fortaleza Antônia, onde eles haviam sido postos, pelo motivo que passo a dizer. O sumo sacerdote Hircano, primeiro desse nome, tendo feito construir uma torre perto do templo, ali ficava quase sempre. E como somente ele podia revestir-se dessa veste sagrada entregue à sua guarda, deixava-o ali, quando retomava suas vestes ordinárias. Seus sucessores nesse cargo procederam do mesmo modo. Mas Herodes, subindo ao trono e achando a situação dessa torre muito vantajosa, mandou fortificá-la bastante. Chamou-a Antônia, por causa de Antônio, que era seu grande amigo, e lá deixou a veste sacerdotal, tal como a encontrara, na convicção de que se serviria para tornar-lhe o povo ainda mais submisso. Arquelau, seu filho e sucessor, não fez nisso modificação alguma. Depois que o reino foi reduzido à província e os romanos dele tomaram posse, continuaram a guardar a veste sacerdotal e, para conservá-la, mandaram fazer um armário que era selado com o selo dos sacerdotes e dos guardas do tesouro do templo. O governador da torre fazia continuamente acender uma lâmpada diante do armário, 7 dias antes de cada uma das 3 grandes festas do ano, que era tempo de jejum. Entregava a veste sagrada ao sumo sacerdote, o qual, depois de limpá-lo bem, dele se revestia para iniciar o ofício divino. No dia seguinte à festa, torná-la a entregá-la e colocá-la no mesmo armário. Vitélio, para reverenciar a nossa nação, entregou-a, como acabo de dizer, aos sacerdotes e dispensou o governo de toda a responsabilidade na sua conservação. Tirou também, depois, o sumo sacerdote de Caifás para dá-lo a Jonatas, filho de Anano, o qual também se havia sido sumo sacerdote, e partiu de regresso a Antioquia. 777. Tibério, receoso que Atarbano, que se tornara senhor da Armênia, lhe pesasse com um perigoso inimigo do Império Romano, enviou Vitélio para fazer uma aliança, sob a condição de que Atarbano lhe entregasse alguns reféns, e o seu próprio filho, se fosse possível. Vitélio, depois de receber essa ordem, ofereceu grandes somas aos reis dos Íberos e dos Alanos, e para induzi-los a declarar guerra a Artarbano. Os Íberos não quiseram tomar as armas. Contentaram-se em dar passagem aos Alanos e lhes abrir as portas dos montes Cáspios. Assim, eles entraram na Armênia, devastaram-na completamente, apoderaram-se de tudo e, levando a guerra além, passaram ao território dos partos e mataram a maior parte da nobreza, inclusive o filho de Atarbano. Esse príncipe, não sabendo que Vitélio subornara com dinheiro algum de seus parentes e amigos para que o matassem e que assim não podia confiar naquela gente que passara para o lado do inimigo e sob o pretexto de amizade procurava por todos os meios fazê-lo morrer, fugiu e salvou-se nas províncias superiores. Ali, não somente encontrou segurança, mas reuniu um grande exército de danianos e sacianos, com o qual começou uma guerra, venceu-a e reconquistou o seu reino.
Depois desse infeliz resultado, Tibério mostrou-se desejoso de fazer aliança com ele. E Artabano estava disposto a isso, tanto que, acompanhados por seus guardas, ele e Vitélio dirigiu-se a uma ponte construída sobre o Eufrates. Quando lá concluíram as condições do tratado, Herodes o tetrarca deu-lhes um grande banquete sobre um pavilhão grande que mandara erguer no meio do rio, com grandes despesas. Pouco tempo depois, Artabano enviou Dário, seu filho, como refém a Tibério, com grandes presentes, entre os quais estava um judeu de nome Eleazar, que era um gigante de 7 côvados de altura. Vitélio regressou logo a Antioquia e Artabano à Babilônia. 779. Filipe, irmão de Herodes, morreu neste tempo, no 20º ano do reinado de Tibério, depois de usufruir durante 37 anos as tetrarquias de Traconites, Gaulanites e Batanéia. Era um príncipe muito moderado, amava a paz e a tranquilidade e sempre ficou em seu território. Nas suas idas constantes ao campo, levava consigo apenas um pequeno número de amigos mais íntimos e uma cadeira, que era uma espécie de trono, para sentar-se e administrar a justiça, pois era seu costume deter-se quando alguém o pedia, e depois de ouvir todas as queixas, condenava imediatamente o culpado ou o absolvia, se o julgasse inocente. Morreu em Julíada. Os seus funerais foram imponentes e enterraram num soberbo túmulo que ele havia mandado construir. Como ele não deixou filhos, Tibério anexou aos seus territórios a Assíria, sob a condição de que o dinheiro dos rendimentos permanecesse no seu país. Capítulo 7. Guerra entre Aretas, rei de Petra, e Herodes o tetrarca, que, tendo desposado a filha daquele, queria repudiá-la para casar-se com Herodias, filha de Aristóbulo e mulher de Herodes, seu irmão por parte de pai. O exército de Herodes é totalmente derrotado e os judeus atribuem ao fato de ele ter colocado João Batista na prisão. Posteridade de Herodes o Grande. Momento esperado por boa parte dos cristãos. 780. Neste mesmo tempo, aconteceu, pelo motivo que passo a descrever, uma grande guerra entre Herodes, o tetrarca, e Aretas, o rei da Petra. Herodes, que havia desposado a filha de Aretas e vivera muito tempo com ela, passou numa viagem a Roma pela casa de Herodes, seu irmão por parte de pai, filho da filha de Simão, sumo sacerdote, e concebeu tal paixão pela mulher dele, Herodias, filha de Aristóbulo, irmão de ambos e irmã de Agripa, que foi depois rei, que propôs desposá-la logo que estivesse de volta de Roma e repudiasse a filha de Aretas. Ele continuou sua viagem e voltou após cumprir as incumbências de que fora encarregado. A sua mulher veio a saber de tudo o que se havia passado entre ele e Herodias, mas nada demonstrou e rogou-lhe que permitisse ir a Maquera, fortaleza situada na fronteira dos dois territórios, que então pertencia ao rei seu pai. Como Herodes não julgava que ela soubesse de seu projeto, não teve dificuldades em atendê-la.
O governador da praça recebeu-a muito bem e um grande número de soldados escoltou-a até a corte do rei Aretas. Ela contou-lhe da resolução tomada por Herodes e ele sentiu-se muito ofendido. Havendo já surgido algumas divergências entre os dois príncipes por causa dos limites do território de Gamala, eles entraram em guerra. Todavia, nenhum nem outro tomou parte dela em pessoa. A batalha travou-se e o exército de Herodes foi completamente derrotado devido à traição de alguns refugiados que, expulsos da tetrarquia de Felipe, se alistaram nas tropas de Aretas. Herodes escreveu a Tibério contando o que lhe havia acontecido, e este ficou tão enfurecido contra esta que ordenou a Vitélio que lhe declarasse guerra e o trouxesse vivo, se possível, ou lhe mandasse a cabeça caso ele viesse a morrer na luta. 781. Vários judeus julgaram a derrota do exército de Herodes um castigo de Deus por causa de João, cognominado Batista. Era um homem de grande piedade que exortava os judeus a abraçar a virtude, a praticar a justiça e a receber o batismo para se tornarem agradáveis a Deus, não se contentando em evitar o pecado, mas unindo a pureza do corpo à da alma. Como uma grande multidão o seguia para ouvir a sua doutrina, Herodes, temendo que ele, pela influência que exercia sobre eles, viesse a suscitar alguma rebelião, porque o povo estava sempre pronto a fazer o que João ordenasse, julgou que devia prevenir o mal, para depois não ter motivo de se arrepender por ter esperado muito para remediá-lo. Por esse motivo, mandou prendê-lo numa fortaleza em Matera, de que acabamos de falar, e os judeus atribuíram a derrota de seu exército um castigo de Deus, devido a esse ato tão injusto. 782. Vitélio, para executar a ordem recebida de Tibério, tomou 2 legiões e suas cavalarias e outras tropas que os reis, sujeitos ao Império Romano, lhe enviaram. Na sua marcha em direção a Petra, chegou a Ptolomaida, e seu intento era fazer passar o exército através da Judéia. Porém, os maiorais dessa nação vieram pedir que não o fizessem, porque as legiões romanas traziam em seus estandartes figuras que eram contrárias à nossa religião. Ele satisfez-lhe o pedido e mandou que os soldados passassem pelo campo. Acompanhado pelo tetrarca e seus amigos, foi a Jerusalém oferecer sacrifícios a Deus, pois aproximava o dia de uma festa. Ele foi recebido com grandes honras e lá permaneceu 3 dias. 783. Neste tempo, tirou o sumo sacerdote de Jonatas para dá-la a Teófilo, seu irmão, e havendo recebido a notícia da morte de Tibério, fez o povo prestar juramento de fidelidade a Caio Calígula, que lhe sucedera no império. Essa mudança fez recolher as tropas, e ele enviou-a aos quartéis de inverno e voltou a Antioquia. 784. Disse que Aretas, quando soube que Vitélio marchava contra ele, consultou os adivinhos, e eles afirmaram que era impossível que ele chegasse a Petra, porque ou o autor da guerra, ou o executor de suas ordens, ou ainda aquele a quem queria atacar, morreria antes. 785. Havia 1 ano que Agripa, filho de Aristóbulo, tinha ido a Roma procurar o imperador Tibério por causa de alguns assuntos importantes. Mas antes de entrar no assunto a respeito deste príncipe, desejo-lhe ainda falar de Herodes, o Grande, tanto por causa de sua relação com o resto da história, quanto para confundir o orgulho dos homens,
fazendo-os conhecer os efeitos da divina providência. Nem o grande número de filhos, nem todas as vantagens pode fortalecer um poder humano ou conservá-lo, se tudo isso não for acompanhado pela virtude e pela piedade, como se vê neste exemplo, que nos mostra como em menos de 100 anos toda a grande prosperidade de Herodes se viu reduzida a um pequeniníssimo número. Não é coisa menos digna de admiração a maneira como Agripa, contra a opinião de todos, foi elevado por uma sorte particular à soberana autoridade. Assim, ainda que eu já tenha falado dos filhos de Herodes o Grande, falarei deles agora mais detalhadamente. Herodes teve 2 filhas de Mariana, filha de Hircano. A mais velha, chamada Salampso, casou-se com Fazael, filho de Fazael, seu irmão mais velho. E a outra, de nome Cipro, com Antípatro, seu sobrinho, filho de Salomé, sua irmã. Fazael teve de Salampso 3 filhos, Antípatro, Herodes e Alexandre, e 2 filhas. Uma delas, chamada Alexandra, casou-se na ilha de Chipre com um senhor de nome Tímio, do qual não teve filhos. A outra, de nome Cipro, desposou Agripa, filho de Aristóbulo, do qual teve 2 filhos, Agripa e Druso, que morreu moço, e 3 filhas, Berenice, Mariana e Drusila. Agripa, seu pai, fora educado com seus irmãos Herodes e Aristóbulos, com Herodes o Grande, seu avô, como também Berenice, filha de Salomé, e de Castobaro. Os filhos de Aristóbulo ainda eram jovens, quando Herodes, seu pai, o mandou matar, junto com o irmão Alexandre, da maneira como vimos. Depois que todos esses filhos cresceram, Herodes, irmão de Agripa, desposou Mariana, filha de Olímpia, filha de Herodes o Grande, e de José, seu irmão, da qual teve um filho de nome Aristóbulo. O outro irmão de Agripa, de nome Aristóbulo, desposou Jotapé, filha de Sampsigeran, rei de Emesa, do qual teve uma filha cujo nome também era Jotapé, igual a sua mãe, e que era surda. Eis que os filhos desses 3 irmãos, Herodias, sua irmã, eis os filhos desses 3 irmãos. Herodias, sua irmã, desposou Herodes o tetrarca, filho de Herodes o Grande, e de Mariana, filha de Simão, o sumo sacerdote, do qual teve Salomé. Depois desse nascimento, Herodias não teve vergonha em desrespeitar as nossas leis, abandonando o marido para desposar Herodes, irmão dele e tetrarca da Galileia. Salomé, sua filha, desposou Filipe, filho de Herodes o Grande, o tetrarca de Traconites. Ele morreu sem dar filhos. E Herodias fez com que ela desposasse Aristóbulo, filho de Herodes e irmão de Agripa, do qual teve 3 filhos, Herodes, Agripa e Aristóbulo. Vê-se pelo que acabo de dizer quais foram os descendentes de Fazael e Salampso. Pausa aqui. Se vocês estão meio perdidos aqui, quem que é o Aristóbulo, quem que é o Agripa, quem que é o Herodes, vocês não são o único. A falta de criatividade é tão grande que os nomes se repetem e confunde tudo a história. Mas foram esses os nomes que eles deram. Então resta-nos penar para saber de qual Aristóbulo, qual Herodes, qual Fazael se fala. Tem que ir acompanhando ali a linha do tempo, tá bom, pessoal? Continuando. Cipro, filha de Herodes o Grande, irmã de Salampaso, teve
de Antípatro, filho de Salomé, uma filha chamada Cipro, como ela. Mais um. Cipro desposou Alexas, Celso, filho de Alexas, do qual teve uma filha também chamada Cipro. Ah, não, porra. Quanto a Herodes e Alexandre, irmãos de Antípatro, morreram sem filhos. Ainda bem, senão ia ter mais Alexandre e mais Herodes. Alexandre, filho de Herodes o Grande, o qual o fez morrer, teve de Glafira, filha de Arquelau, rei da Capadócia, Alexandre e Tigrano. O último, que foi rei da Armênia e acusado perante os romanos, morreu sem filhos. Mas Alexandre teve um filho de nome Tigrano, como o tio. O imperador Nero constituiu Alexandre rei da Armênia e teve um filho, também de nome Alexandre, que desposou JP, filha de Antíoco, rei de Comagena. O imperador Vespasiano deu-lhe o reino de Ésis, uma ilha na Cilícia. Os descendentes de Alexandre abandonaram a religião de nossos pais para abraçar a dos gregos, e os outros filhos de Herodes o Grande morreram sem descendência. Depois de falar da posteridade desse soberano até o reinado de Agripa, resta-me mostrar como, por meio de diversas vicissitudes da fortuna, ele foi por fim elevado a tão alto grau de poder e de glória. Fim do capítulo de hoje. Obrigado pela presença. A leitura hoje é curta. O narrador tem compromissos familiares, ok? E obrigado, agradeço. Curta a playlist. Acesse a playlist, tem bastante material lá para vocês maratonarem, ok? Deus vos abençoe e vos dê um bom sábado. Hoje é sábado 10 de setembro de 2022. São exatamente 10 horas e 39 minutos. Shalom.